Olá, boa noite. Então vamos lá. Boa noite para vocês, boa noite para quem está chegando aí. Adriana, minha querida amiga do Supermercados Campeão, boa noite para vocês. Boa noite a todos os associados que estão aqui assistindo a gente. Quem não é associado também, que conheça um pouquinho mais da Serge, minha equipe querida que está aí acompanhando a live. Hoje a gente vem aqui falar de um assunto especial para vocês. A gente fala bastante aí sobre prevenção de perdas, mas hoje a gente vai falar de ferramentas. Meu nome é Keila Prates, eu sou superintendente da Serge, sou também diretora da Associação de Prevenção de Perdas do Brasil. Então eu sou uma pessoa assim que mergulho nesse tema praticamente todos os dias e faço questão que esse tema esteja sempre nos nossos cursos do IDEA, que é o Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Serge. Quem ainda não conhece os nossos cursos, entra lá no nosso site e saiba mais do que a gente tem aí todos os meses para desenvolver vocês, para fazer com que o nosso setor cresça cada vez mais e que vocês, enquanto nossos associados, enquanto profissionais, cresçam também na profissão de vocês, porque acreditem, o varejo é um local de crescimento profissional. Nós temos histórias aí de muitas pessoas que começaram no varejo e hoje ocupam posições de diretoria e até mesmo de grandes empreendedores. Então fica aí o convite para vocês conhecerem o IDEA, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento e Inovação, a Serge. Vai vir em 2022 com muita novidade para vocês, agora com esse formato online, onde a gente está alcançando pessoas do estado e do país inteiro com temas que estão totalmente ligados ao nosso dia a dia no varejo, que é muito dinâmico. Vai colocando aí para mim a empresa que vocês trabalham e de onde vocês estão assistindo aí a nossa live. A nossa querida convidada hoje é a Karen Rose. Vou chamar ela para entrar aqui e falar com vocês. A Karen já está aí, já vai entrar com a gente em instantes. Boa Olá, noite, boa noite. Karen. Seja Boa noite a bem-vinda. todos. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. A Karen é a nossa instrutora de um dos cursos do Instituto. Karen vai estrear com a gente aí no curso voltado para prevenção de perdas, mudanças, gestão de mudanças e indicadores. A Karen que é uma profissional que atua há bastante tempo na área de prevenção de perdas e que tem aí por afinidade os números, né, Karen? Estava falando aqui que a gente fala muito de prevenção de perdas, mas a gente fala pouco das ferramentas. Então, eu quero que você se apresente primeiro e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o que você vai estar apresentando no nosso próximo curso, que vai acontecer aí na próxima semana. Verdade, Keila. Prazer em estar aqui para transmitir conhecimento, trazer um pouco de experiência que eu adquiri aí ao longo de 17 anos. Hoje, apresentando, né? Hoje eu estou com 33 anos, comecei nova, então 17 anos, sendo 16 anos focados no varejo. E esse ano eu estou com um desafio grande aí na distribuição, né? Um desafio bem bacana, estou gostando muito e tem agregado, né? Mas não é diferente do varejo, tá? O nosso foco realmente são em indicadores, são em processos, são em pessoas e essa junção que faz o número acontecer. Na prevenção de perdas eu estou um pouco mais de 4, 5 anos, mas passei por diversas áreas da empresa que me deu um know-how maior no assunto, até porque prevenir não é só em estoque, né? A gente tem uma ampla. O assunto é muito amplo. Então, se a gente. Mais para frente a gente vai passar isso, né? Mas prevenção é amplo demais, né? Vai desde o financeiro, parte administrativa, até finalmente o estoque. Perfeito. Antes da gente começar, eu vou pedir de novo para o pessoal colocar aqui qual a área que eles trabalham, se eles trabalham, o pessoal que está assistindo, coloca aí para a gente qual a área que vocês trabalham e qual a empresa que vocês trabalham. A gente quer conhecer um pouquinho do nosso público, tá? E enquanto isso, vou fazer uma abertura aqui. Karen, você fez uma imersão com a gente que foi um sucesso. Nós tivemos
tivemos aí mais de 200 pessoas inscritas no nosso, na nossa... Ficou bonito esse filtro, Karen. Se fosse você, eu continuaria com ele. Eu tentei melhorar um pouco aqui, mas não rolou. Karen, é sexta-feira, tá todo mundo cansado mesmo, tá? Mas ficou ótimo o filtro. Vamos lá, Karen. A gente falou no nosso curso a respeito disso mesmo, a respeito de indicadores e da importância de a gente ter uma base analítica para os nossos resultados e assim levar para a nossa diretoria as informações tabuladas, as informações finalizadas, para que dali sejam tomadas outras decisões. Eu quero começar falando com você a respeito de gestão de mudança, porque primeiro a gente precisa sair dessa postura da prevenção de perdas apenas de uma posição de segurança patrimonial, que é sim muito importante, a gente precisa ter esse olhar da segurança patrimonial no nosso negócio, mas a gente precisa posicionar a prevenção de perdas como algo mais estratégico. E para isso a gente precisa começar na mudança, né? Eu preciso mudar a minha área de prevenção de perdas, transformar ela de uma área operacional para uma área estratégica. Como que a gente começa organizando isso, Karen? Esse é o grande desafio dentro das empresas, né? Sair um pouco da parte operacional e entrar na parte estratégica da prevenção. Acho que o primeiro passo é revisão de todos os processos, redefinir, redesenhar e alinhar, né? Sempre olhando a operação final, nunca engessando a equipe que trabalha lá na ponta, né? Porque é através deles que a gente consegue um resultado consistente. Então, esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, a gente criar aí um endomarketing dentro da empresa e em conjunto, treinamento junto ao RH. Esse passo é de suma importância dentro das empresas para conseguir alavancar essa cultura dentro de todos os setores, né? E quando a gente fala de inserir a cultura da prevenção dentro da empresa, não é somente quem está lá na operação. A gente precisa disseminar a cultura na parte administrativa, na parte operacional, com certeza, né? Mas na parte financeira, no RH, que vai ser o nosso aliado para desmembrar isso no dia a dia. Então, o ano todo, né? A gente não dá para fazer só lá o treinamento para a equipe operacional. Porque se a gente não tiver a nossa diretoria, a nossa gerência e todos os cargos abaixo bem definido, bem envolvido com o assunto, o negócio não anda, tá? Então, a gente com processos amarrados, pessoas bem treinadas e, no terceiro lugar, né, tão importante quanto, são os indicadores bem definidos, com uma estratégia de negócio, né, a visão, principalmente, de como demonstrar esses dados. Criação de dashboards que dê visão estratégica para tomada de decisão para quem está na gerência, na diretoria, e tomar uma decisão assertiva. Esses são um dos passos, né? São os 3 passos principais para a gente conseguir evoluir bem dentro da prevenção de perdas. Perfeito. Tem um passo que você falou dentro, um subtema aí que você falou na parte da gestão da mudança, e você citou um termo que para mim é primordial, é cultura. Você falou aí muito sabiamente, cultura de prevenção de perdas. Eu costumo dizer assim, prevenção de perdas não é só de quem trabalha na área de prevenção de perdas. A prevenção de perdas ela é feita desde o auxiliar de limpeza até o dono, diretor, investidor da empresa. Isso nós precisamos ter no sangue, no dia a dia, porque é dali onde, muitas vezes, na linha dos resultados, onde a gente joga no ralo uma parte do nosso lucro, é o que poderia estar sendo transformado em investimento em pessoas, poderia estar sendo transformado em novas lojas, em novas oportunidades de emprego, em reconhecimento financeiro para a nossa equipe. Então,
o que eu entendo aí, Karen, e quero saber se você concorda também, é a respeito da importância dos líderes nesse momento de gestão de mudança. Para você, qual é o papel do líder nesse momento? Seu exemplo. Acho que é o principal ponto, né? Se a gente não tiver uma liderança bem alinhada e dando exemplo para os demais, não anda, né? E o que você falou foi bem coerente, né? A gente tem prevenção em todos os caminhos que percorre a empresa. Quando a gente fala de uma manutenção, por exemplo, por que manutenção, né? Por que manutenção tem que saber que precisa fazer um tipo de serviço para prevenir a perda? Se eu tiver uma goteira, se eu tiver um equipamento quebrado, a gente às vezes pode não perder, vamos dizer que a gente pode não perder um produto, mas eu posso perder uma venda. E a prevenção, ela não pode focar somente na perda efetiva do estoque, mas no cliente final. Se a gente perde um cliente, a gente perde uma imagem, é o papel da prevenção prevenir. E esse é o cuidado que a gente vem demonstrando e disseminando dentro das empresas. O nosso papel de prevenção é prevenir, né? Depois que aconteceu, aconteceu, não tem mais o que fazer. A gente vai reagir à perda, certo? Então o nome já diz e a gente tem que cada vez mais mergulhar nesse nome, né? Entender a fundo o porquê o nome dessa área foi prevenção. O nosso papel é prevenir. Então, se uma manutenção bem feita, a gente consegue uma maior produtividade, certo? Se uma manutenção bem feita, a gente consegue um atendimento melhor para o cliente final. E aí, né? Se a gente tem lá um fiscal bem treinado, a gente não vai ter nenhum tipo de abordamento incorreto e automaticamente gerar ações, né? Junto à justiça. Então, a gente vem da parte financeira, a parte administrativa. Eu até brinco, né, que parece que é besteira, mas se a gente olhar para dentro de casa, o que você faz para prevenir a perda dentro de casa? É só o estoque? É só lá seu estoque alimentar? Não. Você precisa olhar para a sua energia, né? E a prevenção tem que estar olhando para todos os lados da empresa. Ele precisa focar em maximizar o resultado, o lucro da empresa, que automaticamente traz aí possibilidades de investimentos, seja com treinamento, seja para melhorar a área de prevenção, né? A gente ganha um resultado, automaticamente a gente consegue provar investimentos e conseguir aprovações para melhorar o dia a dia dos colaboradores, por exemplo, né? Ou abrir novas filiais. Então, tem um mundo aí dentro da prevenção que a gente vem disseminando, né? A Keila participa aí de alguns grupos e a gente está forte nisso, principalmente mudando essa cultura, né? É uma cultura recente, não é tão nova, mas está sendo massificado cada dia que passa. E essa é a nossa oportunidade. Somos da prevenção, por que não trazer essa ideia para todos, né? E trazer melhoria, redução. E entendam redução como produtividade, custos. Tem um Perfeito. mundo para trabalhar. Perfeito. E aí a gente reforça aquilo que eu falei no começo, prevenção de perdas é de fato todas as áreas envolvidas aí num único objetivo. E o mais legal disso é que se você parar para pensar, qualquer prevenção, tudo que você previne de perda dentro da sua empresa impacta direto no resultado final. Então, se eu economizo, se eu evito uma fraude, se eu cuido do meu sistema para que uma fraude não ocorra com tanta facilidade, se eu treino pessoas para que elas não caiam numa fraude também com tanta facilidade, isso impacta direto no meu resultado final. Porque a perda ela tira automaticamente, ela reduz automaticamente
o meu resultado, o meu lucro. O que sai na perda é diretamente impactado no meu resultado final, na minha linha final, né? Eu deixo de vender porque eu perdi, então logo o que eu perdi, ele sai do meu resultado final. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção. E para nós, profissionais da área de prevenção de perdas, mostrar esses resultados faz-se necessário para que seja investido, para que a nossa diretoria invista na área de prevenção de perdas, invista em tecnologias, invista em pessoas. Nós precisamos investir em pessoas, precisamos treinar pessoas, investir em tempo também, tirar pessoas para que elas sejam treinadas é investir em tempo. São pessoas, as empresas trabalham pagamento HH, então se eu tiro uma pessoa da loja para receber um treinamento, eu preciso colocar outra no local para executar aquele trabalho. Então, é investimento sim, só que para isso, antes, é uma área que tem que se pagar antes, né, Karen? É uma área que precisa mostrar o resultado para depois receber o investimento. E a gente sabe o quanto isso é custoso. Então, se nós temos aqui pessoas se nós temos aqui diretores, donos de empresas, é um pedido que nós fazemos. Olhem com mais atenção para a área de prevenção de perdas, porque isso vai impactar diretamente no resultado final de vocês. Muitas vezes, o lucro que vocês esperam estão lá no número de perdas que vocês não controlam. Nós só conseguimos gerenciar, nós só conseguimos controlar aquilo que nós conhecemos, né, Karen? Então, voltando aqui para falar sobre a importância dos indicadores, eu queria que você escolhesse aí dentro desse rol de tantos indicadores que você gerencia, um importante, e fale um dos importantes, né? Fala aqui pra gente de um indicador que você gerencia e o que ele impacta aí na sua apresentação lá para sua diretoria, Karen. Hoje ainda está bem voltado para estoque, né? A gente foca muito no inventário, até para a gente ter um estoque correto para o cliente final. Só que é bem amplo, né? Quando a gente fala de inventário, a gente entende, deixa eu ver se está faltando uma mercadoria. O foco não é esse. É manter o nosso estoque com uma curiosidade saudável. Por quê, né? Hoje, no mundo, nesse novo mundo, né? Nessa nova... nesse cenário que a gente tem hoje a gente tem muita entrega online, certo? Sim. Então, imagine você, e são perdas que a gente não consegue mensurar, tá? Um estoque errado, a gente pode perder um cliente. Imagina você ir lá no site XYZ, fazer um pedido, 50% dele não chega porque o estoque não estava coerente com o que realmente tinha no físico. Então, você pede uma vez, pede a segunda, pede a terceira. Na terceira, ele já desiste e vai para o concorrente. É uma perda que nem sempre consegue o número específico da perda, né? Mas é uma perda que a empresa tem ao longo dos anos, a perda de imagem. A gente tem exemplos de algumas empresas que foi perdendo o mercado ao longo dos anos, ainda existem hoje, mas o público que eles atendiam diminuiu muito. Por quê? Eles tinham uma dificuldade, né, vamos dizer, fama de que tudo que compra em pouco tempo fica ruim, né? Isso daí é o quê? A devolução, o controle de devolução, controle de ocorrência, por exemplo, é um indicador super necessário dentro de uma empresa. Porque se eu devolvo muito, é porque o meu cliente não está satisfeito. Ou eu separei errado, ou eu mandei o produto com validade incorreta, né? Muito, muito próximo do vencimento. Enfim, a gente tem vários controles para fazer com que a nossa curiosidade de estoque esteja 100% correta, ou chegar próximo de 100%, para que a gente atenda o cliente da melhor forma possível. Então, o inventário é um dos indicadores super importantes dentro da prevenção. O controle de avarias, de vencimento, né? Vencimento é um dos indicadores de muito desafio dentro das empresas. Eu acho que hoje é o maior indicador. Nosso é o maior desafio.
E Inclusive, assim, pelo... desafio que leva a outras perdas, inclusive processos judiciais, perda de imagem, que você acabou de falar, que é sim intangível, mas é sentido aí a médio e longo prazo. A gente teve episódios recentes, não só com produtos vencidos ou com mais de comportamento das nossas equipes que fizeram com que a marca de determinadas empresas, por ocorrências aí de maus tratos ou até mesmo de digamos assim, de uma abordagem agressiva ou uma abordagem não estratégica, que fez com que as empresas sofressem muitos danos à sua imagem e isso refletisse diretamente na bolsa de valores. Então, isso que você falou é muito importante, que não é só uma perda financeira que essas empresas estão diretamente, que automaticamente já cai na bolsa, mas o que a imagem da empresa vai se transformando ao longo do tempo. Olha que insight você acabou de trazer para a gente. Não é só uma perda financeira, uma perda de imagem que a gente precisa tomar muito cuidado. Para que isso aconteça, treinamento de pessoal é essencial. Treinamento de pessoal tem que ter data recorrente, ser acompanhado. Nosso turnover, infelizmente, turnover do varejo é um turnover muito alto. A gente perde aí muito treinamento, a gente treina as pessoas e logo essas pessoas transmutam, né, vão para outras empresas, mas tem uma frase que eu gosto muito, eu prefiro treinar uma pessoa e ela vá atender bem em outro lugar do que ficar com uma mal treinada e que ela fique aqui comigo, mal atendendo meus clientes. Então, são perguntas que a gente precisa se fazer no momento de decisão de treinamento. E esses treinamentos, eles precisam estar nos nossos processos. No momento em que eu contrato, falando um pouquinho sobre estrutura de processos, no momento que eu contrato determinadas funções, eu tenho que ter nessa função os treinamentos obrigatórios para essas pessoas, e esses treinamentos eles têm que estar ligados aos indicadores da gestão. O gestor, ele é diretamente responsável pelo treinamento da sua equipe. Ele precisa pontuar com isso, ele precisa ou receber um reconhecimento ou deixar de receber alguma possível bonificação se a equipe dele não cumprir com os treinamentos mensais. Alguém aqui já faz isso na empresa? Escreve aqui para a gente enquanto a gente está falando sobre esse assunto, tá? É muito importante que isso seja levado em consideração, Karen. Então, você falou para a gente que o inventário ainda como você trabalha muito você trabalha com distribuição, então o inventário você tem indicadores de inventário que são aí os mais, digamos assim, os mais observados pela sua diretoria, correto? Inventário, avaria e validade, né? Validade, o que eu falei, né? Não só onde eu trabalho, mas em outras empresas que eu conheci, é um grande desafio, tá? Esse controle de negociação com a indústria para conseguir reverter a perda, mas ainda fica um volume muito alto para a empresa como perda, tá? Ao longo do tempo. Às vezes demora, né? Às vezes a gente tem uma reversa, um custo alto com reversa, um custo alto com incineração. Então, assim, são indicadores que a gente tem que estar sempre na pauta, tá? Esses são indicadores principais, tá, Keila? Mas quando a gente fala de indicadores, às vezes a gente olha só o indicador efetivo da perda. Esse é só um farol. Mas eu costumo dizer que o principal foco são nos indicadores de reversão. Por exemplo, a devolução é um indicador que eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro. Por quê? Ele me sinaliza aonde eu preciso atacar antecipadamente para não perder. Devolução. Um outro que é de suma importância para a prevenção de perda é a auditoria de processos, o checklist. O checklist, ele te dá um direcionamento das aderências dos processos dentro da unidade. Se o CD, se a loja, ela está apta ou não, se ela precisa de algum desenvolvimento, se ela precisa de treinamento.
se ela precisa de alguma atenção especial. Então, uma auditoria que, no mínimo, uma vez por mês, tem que passar em cada unidade para acompanhar a evolução dos processos dentro dessa unidade, né? E aí, quando a gente fala de processos, é o que eu falei, não é só processo voltado para o estoque, mas a gente fala de vários outros itens, né, que pode prevenir a perda. Exemplo, tá? Extintor de incêndio, né? Se acontece alguma coisa e queima ali toda a loja, olha a perda que a gente vai ter. Então, se a gente trabalhar com a preventiva, a gente consegue corrigir a tempo para não acontecer. Então, tem N coisas, né? Se a gente tem lá um fio exposto, parece besteira? Não é, porque aqui uma faísca a gente pode perder pessoas e não só produtos. Então, vai muito além, né, de mercadoria. A gente fala da empresa como um todo. É ser uma cabeça pensante ali no todo, né? Então, a gente está sempre tendo que evoluir nesse sentido. Então, o checklist te dá um direcionamento, te mostra como que é a aderência ali da unidade para a gente fazer o trabalho de reversão, fazer a prevenção. E tem outros, né? A gente fala assim de avaria. Poxa, mas o que que causa avaria? A gente precisa controlar pelos motivos, para que a gente consiga atacar corretamente. O problema é interno, é externo, né? Será que é consumo? Às vezes, a gente tem um olhar direcionado muito para o externo. E às vezes a gente tem problema dentro de casa, né? E a gente focando nesses indicadores, a gente consegue ver onde está errando. O processo, a parte administrativa, a gente vê muito erro de estoque porque teve uma entrada incorreta, uma saída incorreta. Não porque o operador lá na ponta quis fazer, porque algum processo não está bem definido. E aí a gente não consegue atuar preventivamente para não ter esse erro lá dentro do inventário. Então, o inventário é só o farol final, né? O que que antecede a isso? A organização. E a equipe de auditoria, ela consegue visualizar isso, né? Parece besteira uma organização, uma falta de organização? Não. Uma falta de organização, eu posso gerar avarias enormes porque está no local errado, organizado de forma errada. Uma pilha. Vamos falar pilha no supermercado. Se não é bem feita, o que, que pode acontecer? Tem supermercados gigantes, né, que fazem aquelas pilhas enormes. Se um cliente vir ali, pega um produto lá embaixo, será que se ele vai estar consistente ali ou vai derrubar tudo? Às vezes não é culpa do cliente, é pela falta de treinamento que não fizeram da forma correta. Então, assim, a gente tem N indicadores, e o mais importante que, principalmente quem está na gestão, na diretoria, é ter esses indicadores amarrados, né? A gente precisa ter visão única. A gente não precisa, às vezes, entrar tanto no detalhe. Isso, a gente vai entrar no detalhe quando a gente vê que o farol, né, tá vermelho, tá ruim. Mas a gente precisa ter uma visão estratégica. O resultado da perda, quanto o resultado dos processos de reversão. Para a gente comparar, ver se está coerente e ter uma tomada de decisão assertiva. Sempre trazendo o histórico, para a gente analisar como estava e como estamos indo, né? Comparar, fazer benchmark, para que a gente consiga entregar o melhor número possível. Às vezes a gente está numa queda muito boa, mas se você compara com um concorrente, a gente vê, às vezes, que não está tão bom. E a gente tem a oportunidade de melhorar ainda, né? E essa é a importância de você estar em grupos, os grupos assim como a gente participa, né, Karen? A gente constantemente está fazendo esse benchmark lá a respeito de números, a respeito de cases. Frequentemente nós temos apresentações aí de cases de sucesso,
onde ações tão simples trazem resultados que levam a empresa para um outro nível de investimento, um outro nível de lucratividade. E muitas vezes as pessoas associam essa mudança com altos investimentos. Então, aqui já falando sobre os indicadores e sobre como montar essa estrutura de acompanhamento de resultados, a Karen trouxe para a gente aqui, em breve, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa oportunidade de vocês aprenderem a montar isso para a empresa de vocês, como criar um dashboard sem grandes investimentos em grandes softwares, em grandes ferramentas. Então, a gente pode aprender a fazer isso aí através do Excel, que é gratuito aí para todos nós aqui. Gratuito, a gente paga uma licença, mas já está embutido aí numa licença que a empresa paga para outros usos. Então, Karen, fala um pouquinho sobre a importância da gente montar esse dashboard e sobre como a gente pode fazer uso do Excel para isso. Eu sou apaixonada por Excel, né? Quem me conhece, me segue, eu sou apaixonada por Excel. E o Excel é uma ferramenta que é utilizada em todas as áreas da empresa, né? Ela ajuda a gente a visualizar números que às vezes o próprio sistema não consegue passar. Por quê? Toda empresa tem sistema. Na grande maioria, empresas grandes geralmente têm sistema. Só que o sistema gera dados. E esses dados precisam ser trabalhados para que a gente consiga a visão estratégica do negócio, para a gente ter um direcionamento. E o Excel, eu não sei tudo, mas a parte de dashboard, eu acho que é um caminho que abre para a gente de muita oportunidade, né? Quando a gente coloca lá vários números, um exemplo, tá? Vários números no olhar, às vezes você não consegue identificar onde está o problema, mas num gráfico facilita. E aí, como montar isso dentro de um gráfico? Também não dá para jogar, tem que organizar, tem que estruturar, tem que encontrar a melhor forma, né? A perda, principalmente, não dá para olhar só o número. A gente precisa ver percentual sobre a venda, porque se a venda cresce, o estoque cresce. Automaticamente, minha análise não pode ser só em valor, né? A gente precisa fazer uma análise bem estratégica sobre a perda. Então, o Excel te dá uma oportunidade gigantesca de trazer esse número da melhor visão possível. E eu tive boas experiências aí ao decorrer dos anos, que a prevenção de perda começou a ganhar corpo quando a gente começou a demonstrar os números de forma diferente. Às vezes, eram os mesmos números, mas a forma de expor eles fez uma diferença enorme. A própria diretoria conseguiu enxergar gaps que não se enxergava antes. Então faz toda a diferença. O número, e eu brinco muito, né? Às vezes, se você não está conseguindo o resultado que você quer, muda a estratégia, muda a visão do indicador. Só mudar que vai fazer toda a diferença. Tem que saber vender isso muito bem para nossa quem está acima. Quem vai aprovar um projeto? A gente precisa mergulhar, né? E mexer em Excel hoje, todo mundo já mexe. É se aperfeiçoar a cada dia e mergulhar nas ferramentas que ela oferece. É óbvio, né? Se a empresa tem condições de investir em grandes sistemas, criar Power BI, contratar um sistema exclusivo para a empresa e montar, perfeito, né? Mas se não tem essa possibilidade, a gente tem ferramentas fáceis e baratas no mercado que facilita o nosso dia a dia. Então, é de suma importância a gente mergulhar, e é o que a Keila falou, né? Antes da gente pedir, a gente tem que mostrar. Se a gente tem uma perda elevada, como que você vai conseguir um investimento? Então, use a ferramenta da melhor forma possível para depois começar a pedir, né? Dá um passo aí para trás, mergulha, o trabalho vai ser árduo, mas o resultado vai ser bem gratificante. E tenham certeza, em menos de 6 meses, com toda a definição de indicadores, com a visão estratégica do negócio,
vocês vão conseguir grandes resultados e automaticamente investimentos na área. Isso de fato acontece. Sabe qual é a parte mais importante para mim dos indicadores? É que a gente pode atacar o problema. O grande desafio para nós, como gestores e liderança, é não saber por onde começar. Então, a gente tem sim que começar, quando se trata de perdas, a gente tem que começar sim por onde está onde a gente tem mais problema. Então, é possível sim dividir por áreas, coloco as minhas perdas desde FLV até laticínios, mercearia seca, eu consigo calcular tudo isso, depois dividir ali entre perdas conhecidas e quebras conhecidas e desconhecidas, e eu vou atacar o meu problema. Quando você ataca o maior problema, o bom do maior problema é que muitas vezes você traz um grande resultado em cima do maior problema e você consegue um investimento para aquilo. Aponta naquele mês que você tinha X% de perda, no outro mês você já tem como mostrar o resultado, porque você vai encontrar o problema. Você vai encontrar, quando você no seu dashboard, se você está apresentando certo número de perdas em uma linha de produtos e você mergulha naquilo, logo você vai descobrir se é porque você está comprando muito mais do que você vende, se é porque você está tendo um número, esse produto está se perdendo no meio do estoque, porque isso acontece. A organização é muito importante, como a Karen falou. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de grandes investimentos e muitas vezes o resultado ele vem de uma arrumada na casa, né? Vamos dar uma arrumada no estoque? Deixa eu ver se eu tenho produto ali, uma caixinha ou outra perdida no meio de produto que não tem nada a ver, porque muitas vezes eu não tenho processo para aquilo. O meu funcionário pegou e colocou lá uma caixa de leite condensado no meio da caixa de creme de leite. E aí desapareceu, né? Estando um exemplo bem simples aqui, para que vocês consigam entender como começar a trabalhar a prevenção de perdas através de indicadores. É possível, é factível para qualquer um de vocês que está aqui assistindo hoje, tá? Então, isso vai ficar ainda mais possível, porque tudo isso que a Karen falou aqui, a gente transformou num curso de 6 horas, dividido em 3 dias. Então, vocês vão ficar aí 2 horas por dia, 2 horas do dia precioso de vocês, que eu sei a correria que o varejo nos imputa no dia a dia. Então, a gente transformou todo esse bate-papo aqui em um curso de 6 horas, onde a Karen vai estar passo a passo com vocês, ensinando vocês a transformar os resultados de vocês, colocar isso tudo em indicadores através do Excel. Todos nós aqui temos Excel. Então, a Karen vai, através dessa ferramenta tão acessível a todos nós, montar o nosso dashboard para apresentar para a nossa diretoria, para o nosso gerente, os resultados de prevenção de perdas. E mais do que isso, ela vai nos ensinar quais são os principais e primeiros indicadores que a gente precisa acompanhar. Porque não adianta só a gente saber mexer em Excel, a gente precisa saber de onde a gente tira aqueles resultados, não é isso, Karen? É verdade, Keila. E ter esse entendimento faz todo sentido ali para a criação do Dash, né? A base é o principal passo. A gente precisa da a base bem definida, bem alinhada. O Dash, eu até brinco, né? Quem olha lá o Dash parece ser difícil, né? Não é nada difícil, é super simples. O mais difícil é a base, porque tem que ter ali uma estratégia para ter uma visão correta do número, né? E o mais importante, prevenção de perda tem que ter assertividade nos números, né? Um erro aqui, um equívoco também pode gerar decisões incorretas. Então a gente tem que estar sempre analisando, cuidando. E algo muito importante também, né? É uma análise diária. O trabalho da prevenção é diário. Não adianta analisar o número e depois que fecha o mês. A gente tem que ter uma análise ali a cada 5 dias, atualizar, acompanhar, criar projeções. Tem que ser o cafezinho, tem que ser o cafezinho da manhã, né?
chega Isso. olhando os resultados do dia anterior e com foco no trabalho que vai ser feito naquele dia. Então, pessoal, voltando aqui ao curso que vai acontecer do dia 29 ao dia 30, ao dia 1º do 2, desculpa, vão ser 3 módulos, 3 dias. Primeiro módulo, gestão de mudança, que a gente falou aqui, a importância do líder estar à frente, como aplicar essa gestão no dia a dia de vocês, como criar um grupo de prevenção de perdas para começar esse trabalho e como aprimorar um endomarketing dentro da empresa para divulgar para toda a sua equipe esse trabalho que está se iniciando. Outro módulo que é a gestão ativa através dos indicadores e processos. Ela vai detalhar nesse curso quais os indicadores que vocês precisam acompanhar e quais os processos e como criar esses processos. Processos nada mais são do que o dia a dia de vocês reportado em um documento que vai ser usado, vai ser base para os treinamentos da sua equipe. E aí, para finalizar, a gente vai ter o passo a passo para a criação de dashboards em Excel. Vocês vão ficar aí nesse último módulo aprendendo com a Karen, que é sim fera em Excel. Ela ficou tímida para falar, mas ela é sim muito fera em Excel e mais do que isso, ela sabe analisar dados. Ela vai ensinar para vocês como se monta um banco de dados, como organizar isso em tabelas dinâmicas e como elaborar isso num dashboard para acompanhamento diário, tá? Então, não percam essa oportunidade desse curso que vai acontecer do dia 29 ao dia 1º de dezembro. O investimento do curso é R$ 497 para quem é associado da Acerj, R$ 550 para quem não é associado, tá? Vai estar no site da Acerj, então depois, assim que terminar a live, vocês podem entrar no link da bio da Acerj e já procurar lá, já fazer a inscrição de vocês. E quem é associado pode comprar parcelado no boleto, quem não é associado pode comprar parcelado no cartão de crédito. Então, a gente está fazendo esse convite. Se você não gosta ou não trabalha com a área de prevenção de perdas, não gosta, não tem como não gostar de quem é que gosta de perder, né? Então, vou retirar o que eu disse. Se você não trabalha diretamente com isso, coloque o seu analista para trabalhar, para aprender para fazer esse curso, coloca o seu gerente de prevenção de perdas, coloca o seu gerente de loja, porque você não vai usar isso só para prevenção de perdas, você vai aprender a usar dashboard para diversas outras áreas, tá? E aí esse curso vai ser das 18 às 20 horas. Então vão ser 3 dias que vocês vão dedicar aí do tempo de vocês, das 18 às 20 horas, junto com a Karen, aprendendo aí a criar dashboards e levar melhores resultados para a empresa de vocês. Tá bom? Karen, fecha aí pra gente, fala pra gente, faz o convite final aí, o pessoal tá com você. E já agradeço muito a sua participação, foi muito rica a live aqui. Eu tenho certeza que a gente abriu a mente de muitas pessoas aqui com pequenos insights e que eles, no curso com você, eles vão aprender ainda mais. Bom, Keila, eu espero que todos aqui tenham gostado da live e no nosso curso a gente vai se aprofundar, vai detalhar e trazer bons resultados. Com certeza vai dar um direcionamento bacana para quem acompanhar e participar desse curso e espero contribuir e ajudar a todos, tá? Conto aí com a presença lá de todo mundo e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você, Karen. Até dia 29, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode também mandar aqui no direct da Acerj, que a nossa equipe vai falar com vocês. E a gente aguarda todos vocês aí no nosso curso na próxima semana. Tá bom? Muito obrigada. Bom final de semana para todos vocês e até a próxima. A live vai ficar salva sim, Gabriel. A gente vai deixar salvo aqui para quem não conseguiu assistir hoje. Tchau, tchau para todos vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana.